Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E nós vamos ler 2 versículos apenas, o 31 e o 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 31, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Amém. Querido Deus, graças por tua palavra, bendita e maravilhosa. Inclina, Deus, os teus ouvidos nesta hora, aos nossos clamores. Unge-me para pregar a tua palavra sem alterá-la. Unge a cada um dos meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem. Capacita-nos, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e sempre te louvaremos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus aqui, Ele está citando uma profecia de Zacarias, no capítulo 13 e no verso 7. Ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso prova para nós, isso confirma para nós que quando o Senhor Jesus veio a este mundo, deixou a sua glória nos céus e veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, Ele tinha plena consciência do que Ele iria passar. Porque essa é uma pergunta que ocorre sempre. Será que nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quando nasceu em Belém, lá na manjedoura, nasceu da Virgem Maria, será que Ele já sabia tudo que Ele iria passar? Será que Ele sabia que Ele seria preso, que Ele seria crucificado? Sim, Ele sabia. E sabia também que os seus discípulos o abandonariam. É o que está dizendo o verso 31, que nós lemos. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essa profecia, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, foi escrita por Zacarias há 518 anos mais ou menos antes que Jesus viesse ao mundo. Zacarias recebeu essa revelação 520 anos antes mesmo que Jesus nascesse. Portanto, Jesus sabia plenamente de tudo que ele teria que passar. A sua morte não foi um acidente, a sua morte não foi uma fatalidade, a sua morte foi a razão de sua vinda a este mundo. Lá em João, no capítulo 10, no verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Esse é Jesus Cristo, é o nosso bom pastor, que foi ferido na cruz, morreu na cruz, para nos dar a vida. Quando Jesus caminhava por essa terra, e atingiu a cerca de 33 anos de idade, mais ou menos, já tinha feito muitas coisas importantes, mas a mais importante de todas ainda estava por vir.
Ele sabia o que é que o esperava: a decepção, a calúnia, a agressão, a vergonha, o sofrimento, a humilhação, a dor, a cruz, mas nada o impediria de cumprir a sua missão. Nada foi capaz de impedir Jesus de cumprir a sua missão. Nunca pensou em voltar atrás. Nunca pensou em desistir. Enfrentou a adversidade com ânimo, enfrentou toda a adversidade com confiança, enfrentou toda a adversidade com dificuldade. Claro, ele seguiu em frente, apesar de saber que o sofrimento o esperava, apesar de saber que a ingratidão o esperava. E por que o Senhor Jesus agiu assim? Por que ele agiu dessa maneira? Por que seguiu em frente? Por que enfrentou todo o sofrimento? Por que enfrentou toda a luta, toda a dificuldade? Por que nunca pensou em desistir? Não desanimou jamais? Porque além da certeza da batalha que enfrentaria, além da certeza das lutas, dos sofrimentos, ele tinha também a certeza da vitória. Amém. Ele tinha a convicção da batalha que ele enfrentaria. Ele tinha plena convicção de tudo que ele passaria. Mas ele tinha plena convicção também da sua vitória. E é disso que nós precisamos. É isso que nos impulsiona, essa convicção das lutas, das tribulações que enfrentamos, das batalhas, das adversidades, dos perigos da vida, de doenças, de acidentes, de inimigos, mas a convicção de que a vitória é nossa. Isso é o que nos impulsiona, isso é o que nos faz prosseguir, sem nunca desistir, sem nunca pensar em voltar atrás. Caímos, claro que caímos, pecamos, eventualmente, quem é que não peca? Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. É o segredo, essa é a receita. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as boas obras de antigamente, como você praticava antes. Diga, louvado seja Deus. Amém, queridos? Agora, ele tinha toda essa certeza das lutas, mas tinha também toda a convicção da vitória. Esse é o segredo, é isso que nos sustenta hoje. Sabemos das lutas, sabemos dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Não tem um ditado que diz assim, temos que matar um leão por dia? É um leão por dia. Você mata um leão hoje, já tem um filhote esperando para amanhã. É um leão por dia. Mas a convicção de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, esse é o nosso seguro de vida. É isso que nos garante a certeza da fé, a confiança na salvação. Esse é o nosso seguro de vida. Tem um seguro de vida aí que a gente paga, mas é um seguro de vida que é para a família desfrutar quando nós morremos. É um seguro de vida, mas é um seguro de vida para a morte. O verdadeiro seguro de vida é essa certeza que nós temos muitas lutas aqui, mas também nós temos a certeza de que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Então, quando o diabo quiser afligir você,
não fique chorando. O diabo não merece nenhuma lágrima tua. Não fique chorando por aí. Não. Diga para ele assim: Satanás, eu sei em quem eu tenho crido. Satanás, eu sei para onde eu estou indo. Tu és um derrotado. É isso que ele é. O diabo é um derrotado. Sabe qual é a melhor comparação que podemos fazer do diabo? Uma serpente venenosa, mas que teve a sua cabeça decepada. Então, uma cobra venenosa que a cabeça já foi cortada. Ainda está saltitando por aí, mas já está derrotado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, por que chorar? Ele não merece as nossas lágrimas, não. Então, no verso 32, o Senhor Jesus diz assim: mas depois da minha ressurreição, olha como ele sabia tudo que ele iria passar. Ele sabia tudo que ia acontecer com ele. Ele sabia da sua morte. Ele sabia também que depois da sua morte, ele ressuscitaria. E tantas vezes ele preveniu os seus discípulos para isso, dizendo para eles tudo que ele teria que passar. Que ele seria entregue, que ele seria traído, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Mesmo assim, ainda houve um que duvidou da ressurreição dele, Tomé. Tomé não estava quando ele apareceu ressuscitado da primeira vez para os 11. Tomé tinha saído. E quando Tomé voltou, os 11 disseram para ele: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. Tomé disse: o quê? Eu não acredito. 11 amigos estão dizendo: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. E Tomé está dizendo: eu não acredito. Se eu não puser o meu dedo no sinal dos cravos na mão dele, se eu não introduzir a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Uma semana depois, o Senhor Jesus volta a aparecer para eles, só que dessa vez Tomé estava presente. E o Senhor Jesus chamou Tomé e disse: Tomé, olha aqui as minhas mãos, coloca aqui o teu dedo, coloca aqui tua mão no meu lado, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Não foi preciso Tomé colocar o dedo no sinal dos cravos de Jesus, não foi preciso Tomé colocar sua mão no lado de Jesus, no peito aberto de Jesus, pela lança do soldado romano, de onde jorrou água e sangue. Tomé, agora quebrantado, se prostrou e proclamou: meu Senhor e meu Deus. Amém. Você pode repetir comigo? Meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez, meu Senhor e meu Deus. Amém. Glória a Deus. Então está dizendo aqui: depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia, preparando os discípulos, dizendo para eles que ressuscitaria, que encontraria com eles lá na Galileia. Agora, aqui o Senhor Jesus lançou o brilho da esperança para o coração dos discípulos. Diante de todas as previsões tão sombrias que pairavam sobre Jesus, ele lançou aqui um facho de luz, um brilho de luz, dizendo: olha, eu vou ressuscitar, depois da minha ressurreição, a gente se encontra lá na Galileia. Jesus sabia que as lutas viriam, mas também sabia que o triunfo era seu, a vitória final era sua. No seu coração não havia a menor dúvida de que o Pai lhe concederia o êxito. No seu coração não havia a menor dúvida de que o Pai lhe concederia a vitória final. E nós? Será que nós, em nosso coração, também nós temos essa certeza, plena convicção
de que no final o Pai nos dará a vitória? Diga: eu creio, Senhor. Jesus sabia que Deus podia transformar as derrotas aparentes em vitórias indiscutíveis. E nós também sabemos que Deus pode transformar as aparentes derrotas aqui nesse mundo em vitórias indiscutíveis. E foi exatamente o que de fato aconteceu lá no Monte Calvário, na cruz do Calvário. E por que que Jesus não desanimou? Por que que ele nunca desanimou, nem mesmo lá no Getsêmani, quando ele experimentou o momento de maior agonia, de maior angústia? Por que que ele nunca desanimou? Porque ele não esperava o reconhecimento da parte dos homens. E esse é um outro segredo fundamental: não esperar reconhecimento por parte de ser humano nenhum, por parte de pessoa nenhuma. Por quê? Porque pessoas decepcionam pessoas. Seres humanos decepcionam seres humanos. Pais decepcionam filhos, filhos decepcionam pais, cônjuges decepcionam seus cônjuges, amigos decepcionam amigos, pastores decepcionam ovelhas, ovelhas decepcionam pastores. Se é ser humano, vai decepcionar. Então o segredo é esse: Jesus não ficava esperando reconhecimento por parte dos homens, mas do Pai, unicamente do Pai. E o Pai não decepciona jamais. Diga glória a Deus. Nós, muitas vezes, ficamos esperando reconhecimento de homens, e erramos quando fazemos isso, falhamos. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, verso 5, maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes nós ficamos confiando em pessoas. O profeta Isaías falou pela boca de Deus no capítulo 49, no verso 15, dizendo assim: por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Diga: o meu Deus jamais esquecerá de mim. Amém. Então, queridos, devemos estar cientes que desapontamentos sempre são possíveis de acontecer. Decepções sempre são possíveis de acontecer, porque nós nos relacionamos com seres humanos, lidamos com pessoas, e lidamos com pessoas que são iguais a nós, são falhas, são limitadas. E quantas vezes nós desapontamos a Deus? Quantas vezes nós decepcionamos a Deus? Quantas vezes nós decepcionamos a nós mesmos? Quantas vezes agimos de uma determinada forma, que depois, olha, a hora que paramos para pensar, a gente vai dizer assim: puxa, mas eu não deveria ter feito isso. Às vezes nos decepcionamos a nós mesmos, porque somos falhos, porque somos limitados. Assim também podemos desapontar os outros. Assim também podemos decepcionar outras pessoas. Mas se nós servimos a Deus, esperando o reconhecimento apenas de Deus, a nossa vida será uma bênção. Amém?
Se nós trabalhamos esperando o reconhecimento apenas de Deus, nossa vida será maravilhosa. Glória a Deus. Se amamos esperando o reconhecimento apenas de Deus, nunca seremos frustrados. Se nós ajudamos na obra de Deus, esperando o reconhecimento apenas de Deus, nunca seremos decepcionados, porque Deus é fiel. Amém, queridos? Nós ajudamos as pessoas, outras pessoas, esperando o reconhecimento só de Deus, nossa vida será abençoada. Glória a Deus. Se vivemos esta vida aqui, essa vida que Ele nos deu, que é uma vida maravilhosa, passageira, é verdade que é muito passageira, mas se vivermos essa vida, esperando o reconhecimento apenas de Deus, será uma vida verdadeiramente abençoada, maravilhosa. Ouça bem o que o apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e no verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Amém. O que a Bíblia está dizendo com isso? O que Paulo quer dizer com isso para nós? Tudo quanto você fizer nesta vida, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Glória a Deus. E não para homens. Ciente de que você receberá do Senhor a recompensa da herança. Pois é a Cristo Jesus, o Senhor, que você está servindo. Louvado seja Deus. Você já pensou se a gente lembrasse sempre disso, todos os dias, em todos os momentos, em tudo que estivermos fazendo, você lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, e lembrar dessa palavra? Puxa, a Bíblia diz, em Colossenses 3:23, que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. A mulher, a dona de casa lá na pia, lavando a louça ou limpando a casa, lembrar dessa palavra. Puxa, Colossenses 3:23, a Bíblia diz que tudo que eu fizer é para eu fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor, e receberia a recompensa. Você já pensou que maravilha que seria? Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Agora, sabe o que é mais maravilhoso disso? O que é mais maravilhoso disso é que o nosso Deus é tão bom, Ele é tão fiel, que Ele reconhece todo o nosso trabalho. Ele deixou escrito isso. Eu vou ler para você. Em Hebreus, no capítulo 6 e no verso 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Note, escute bem. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Esse amor que você tem para com o nome dele, ele não é injusto para ficar esquecido. E ele continua dizendo, ainda em Hebreus capítulo 6, verso 10, pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são os santos? Os irmãos em Cristo. Pois você serviu os irmãos em Cristo e ainda continua servindo os irmãos em Cristo. Então Deus não é injusto para ficar esquecido. Grave bem isso.
tudo que você faz para Deus, ainda que seja o menor trabalho, ainda que seja o trabalho mais simples que você fizer, mas que você fez para Deus, de todo o coração, Deus não vai se esquecer. Amém. Amém. Tudo que você der para Deus, tudo que você fizer para Deus, Ele está dizendo na sua palavra, que Ele não é injusto para ficar esquecido. Louvado seja Deus. Jesus enfrentou a decepção com ânimo, enfrentou a traição com ânimo, enfrentou a calúnia com ânimo, enfrentou a dor, enfrentou a cruz com todo ânimo. Glória a Deus. Glória a Deus, diga glória a Deus. Agora, qual o segredo? Ele olhava para o Pai. Ele contemplava o Pai. Ele não esperava nada dos homens. Ele esperava do Pai. Então, se vivermos sempre com os nossos olhos fitos em Deus, como Jesus viveu, se nós vivermos sempre com os olhos fixos no Pai, e por acaso dos nossos olhos brotar alguma lágrima, o próprio Deus enxugará. É a Bíblia que diz, lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, que o mesmo Deus, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. Se por acaso nós enfrentarmos o abandono, a ingratidão, a desilusão, a frustração, a decepção, a desilusão de alguma coisa, de alguma pessoa, e por acaso brotar alguma lágrima em nossos olhos, o próprio Deus vai enxugar, porque Ele é fiel. Louvado seja Deus. Mas há uma outra atitude aqui do Senhor Jesus, eu quero pensar com você, foi decisiva para que Ele superasse a decepção dos que Ele amava. Essa outra atitude foi fundamental para Ele superar a decepção. Ele enfrentou todos os desapontamentos com uma disposição de perdoar. Esse é outro segredo. Essa é outra atitude maravilhosa. Essa é outra lição maravilhosa. Ele enfrentou toda a decepção, toda a traição, toda a desilusão com uma disposição firme de perdoar, de liberar perdão aos seus ofensores. E essa atitude torna possível um relacionamento quebrado ser restaurado. É essa atitude que vai tornar possível uma amizade que foi rompida, um relacionamento que foi quebrado, se tornar restaurado e mais forte ainda do que era antes. Olha que bênção. Essa disposição de perdoar faz tudo isso. Jesus não ficou esperando que seus discípulos viessem se desculpar com Ele. Jesus não ficou esperando os seus discípulos pedirem perdão para Ele. Ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa. E nós, muitas vezes, fazemos o contrário. Muitas vezes a gente faz o contrário. É comum um ficar esperando pelo outro. Duas pessoas estão com um relacionamento quebrado. Duas pessoas brigaram. É comum os dois ficarem um esperando pelo outro. E aí a restauração vai se prolongando, vai se adiando e nunca acontece.
Ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer dar o braço a torcer. Fica um esperando o outro. Ninguém quer se humilhar. E com isso, queridos, nós corremos o risco de esperar muito tempo. Corremos o risco de esperar talvez para sempre até. E aí, a amargura pode se instalar no coração. E pode criar raízes profundas. O orgulho tem um preço. O orgulho tem um preço alto demais. É a nossa infelicidade. Ah, não, eu não vou procurar a pessoa, não. Ela, se quiser, que me procure. Ela que está errada, não sou eu. Ela que causou o problema, ela que venha se desculpar comigo. Normalmente a gente age assim. Jesus diz assim lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versos 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa. Amém? É a palavra do Senhor Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. E se por 7 vezes no dia ele pecar contra ti, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa. Sabe o que Jesus quer dizer com 7 vezes ao dia? Isso quer dizer, tantas vezes quantas o teu irmão pecar contra ti, e vier dizendo estou arrependido, perdoa. Diga, Senhor, me ajude. Porque é difícil. Nosso coração não quer perdoar. A nossa natureza humana, ela não quer perdoar. Só a graça. Só pela graça, queridos. Só pela graça. Principalmente quando o outro é o culpado. Principalmente quando o outro está errado. Somente por Jesus Cristo. Diga só a graça. Certa vez, conta-se uma história de que um discípulo estava caminhando com o seu mestre. E ele perguntou ao seu mestre assim: mestre, por que eu deveria perdoar o meu ofensor, se foi ele que me ofendeu? Aí o mestre respondeu dizendo: olha, é verdade que ele é quem causou todo o mal, ele é que está errado, mas e você? Que mal você fez para ficar carregando contigo todo esse peso de não perdoar? Misericórdia. Quando eu não perdoo, eu também carrego um peso. Não é só a pessoa que me ofendeu que está carregando um peso. Quando eu não perdoo, eu também estou carregando um peso. E nós podemos sim enfrentar a decepção daquelas pessoas que nós amamos. Nós podemos sim enfrentar e superar a decepção, que muitas vezes é tão dolorosa. Muitas vezes a decepção é tão grande, que a gente pensa que não vai ser capaz. Mas nós podemos sim, com a graça de Deus,
nós podemos superar e ficar libertos desse peso da falta de perdão. Louvado seja Deus. Mas às vezes a ofensa é muito pesada mesmo, é muito dura, às vezes a ferida foi muito forte, a ferida foi grande, dói, mas é só encarar com ânimo, é só encarar com confiança, seguir em frente, apesar das dificuldades. É o Senhor Jesus que nos dá graça. Se você tentar pela tua força, você não vai conseguir. Se você tentar só pela tua capacidade, você não vai conseguir. Mas se você buscar em Jesus, se você se quebrantar e pedir para Ele a graça, a misericórdia, a força que vem dEle, o poder que vem dEle, você vai conseguir. É só ter disposição de perdoar. É só tomar a iniciativa. Alguém tem que tomar a iniciativa. Se os dois ficarem esperando, não vai haver restauração, não vai haver cura, não vai haver perdão. Jesus é o nosso modelo, basta olharmos para Ele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Ele não disse: bem-aventurados os briguentos, bem-aventurados os que se odeiam. Não. Bem-aventurados os pacificadores. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitos pensam que perdoar é esquecer. Só que não. Esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. Às vezes o episódio foi muito forte, foi algo muito marcante. Você não vai esquecer. Às vezes a pessoa que te ofendeu nem sabe que te ofendeu. Às vezes a pessoa liberou uma palavra que te causou um mal tão terrível. Às vezes a pessoa falou uma palavra que te causou uma ferida terrível no teu coração, e a pessoa nem está sabendo disso. Perdoar significa lembrar sem sofrimento. Não é esquecer. Às vezes foi algo muito forte, muito marcante. Você não vai esquecer. Mas quando você perdoa, você vai se lembrar daquele episódio sem sofrimento. Você vai se lembrar daquilo, mas você vai sentir paz no coração. Você não vai sentir mais mágoa. Você não vai sentir mais remorso. Você não vai sentir mais desejo de vingança. Você não vai lembrar mais com ódio. Você vai lembrar do episódio, mas você vai ter paz no coração. Você vai lembrar sem sofrimento. Isso é perdoar. Vamos orar. Curve sua cabeça, por favor, diante dele. Querido Deus e Pai, graças por tua palavra santa, bendita, maravilhosa. Graças por teus ensinamentos. Graças, Senhor, porque a cada dia mais estamos aprendendo com o Senhor e crescendo com o Senhor, crescendo em graça e conhecimento, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado por esses momentos preciosos que temos passado aqui, ó Deus, meditando nas coisas do Senhor. Muito obrigado que o Senhor tem nos ensinado a viver uma vida reta, uma vida de santidade, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a perdoar aos que nos ofenderam. Ajuda-nos a tomar a iniciativa. Porque nós também precisamos da libertação. Nós também precisamos ficar livres de todo o peso da falta de perdão. Ó Deus, nos abençoe com a tua paz.
e daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada membro desta igreja, onde eles estiverem nesta hora, os que estão assistindo pelo vídeo, eu abençoo, Pai. Eu peço, entra em cada lar, entra no coração de cada pessoa, de cada família aqui representada. Deus, toca no coração daqueles que ainda estão endurecidos, resistindo ao chamado do Senhor, que sejam quebrantados, humilhados diante do Senhor, que se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para o Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, por aqueles que estão com algum relacionamento quebrado, especialmente dentro da família. Pai, em nome de Jesus, esse não é o plano do Senhor para as famílias, esse não é o desejo do Senhor. O plano do Senhor, os pensamentos do Senhor para nós, são pensamentos de paz, de bênçãos e não de mal. Por isso nos ajude, ó Deus, nos ajude, restaure os relacionamentos quebrados. Abençoa, Deus, cada dizimista, cada ofertante, cada mantenedor desta obra, deste ministério. E daremos sempre a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero liberar uma palavra profética final sobre a tua vida. Deus olha para cada um dos meus irmãos nessa hora, e para cada lar, cada família aqui representada. Deus, em nome de Jesus, eu os abençoo com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, o shalom, em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu creio, Senhor. Amém. Graças a Deus.